semana, o Sempre um Papo dá continuidade à série especial sobre o FLI Araxá, o grande festival literário que aconteceu na cidade de Araxá entre os dias 8 e 10 de novembro de 2012. O segundo dia do evento também foi um sucesso. E nem a chuva atrapalhou a animação da plateia, que encheu o auditório para ouvir Luiz Fernando Veríssimo e Milton Ratum, conversando sobre os processos da criação literária. Foram muitos momentos de descontração e aprendizado com essa dupla que, apesar de já ter participado de diversos festivais, pela primeira vez dividiu o palco em um evento literário. E toda essa conversa você assiste aqui, no programa Sempre um Papo. Milton Ratum é escritor, tradutor e professor, autor de diversos romances, crônicas, contos e poesias. Sua obra já foi traduzida em 10 línguas e publicada em 14 países. Seus 4 romances, Cinzas do Norte, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Órfãos do Eldorado, lhe renderam premiações e um grande reconhecimento de crítica e público. Hoje, Ratum já é considerado um dos grandes autores vivos do país. Também você escreve, se você não gostar de escrever, você não escreve, também tem isso. Eu acho que o fato de você ser movido pelo desejo de escrever é fundamental. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cronista, tradutor, romancista e cartunista, é conhecido principalmente por suas crônicas e textos de humor. Filho do grande escritor Érico Veríssimo, Luiz Fernando tem uma longa trajetória profissional. Já foi copydesk, publicitário, jornalista, roteirista, enfim, histórias não faltam na vida deste gaúcho. Com mais de 60 títulos publicados, é um dos escritores brasileiros contemporâneos que mais vende livros no país. Suas obras já foram traduzidas para diversas partes do mundo. Com toda a sua simplicidade e timidez, é sempre um enorme prazer ouvir as tantas histórias deste grande escritor. E uma das muitas coisas que eu fazia no jornal era o horóscopo. Então, só que eu, ingenuamente, achava que cada pessoa lia o seu próprio signo, né, e não lia o resto. Né? Mas todas as pessoas leem todo o horóscopo todos os dias. Né? E eu tinha começado a mudar a previsão de um signo, mudava para o outro, fazia achando que ninguém ia notar, mas notado, e eu fui despedido. E para acompanhar toda essa conversa que aconteceu no FLI Araxá, o Sempre um Papo convida você para mais essa edição do programa Direto de Araxá. Eu queria pedir que o Milton começasse a falar sobre essa coisa do romance de formação mesmo. Como é que você se formou? Porque aqui a gente tem duas regiões do país completamente opostas, né? Rio Grande do Sul e Amazonas. Então, eu queria que você falasse disso, Milton. Qual a importância do Rio Grande do Sul na sua vida? Estava falando para o Luiz Fernando, e isso está no meu livro, no Cinzas do Norte. No Cinzas do Norte tem uma passagem em que um dos personagens, o tio Ranulfo, ele lê numa rede, deitado numa rede, os livros que vinham do Sul. Os livros que vinham do Sul, por elipse, eram os livros que vinham do Rio Grande do Sul, e, mais especificamente, os livros de Porto Alegre, editados pela antiga editora Globo, que foi importantíssimo, foi crucial na história da literatura brasileira do século XX, em que a editora Globo traduziu os grandes romances, e eram traduções de escritores, né? Mário Quintana, do Drummond, enfim, do Veríssimo, do Érico Veríssimo. Então, esse é um lado importante do Rio Grande do Sul, da presença da cultura, enfim, da cultura gaúcha, porto-alegrense, em todo o Brasil, não só em Manaus. Né? Claro, um dos primeiros livros que eu li no ginásio, né, foi um dos romances do Érico Veríssimo, eu já falei isso algumas vezes, e também outros de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, e alguns contos de Machado de Assis.
Bom, o Rio Grande do Sul também, para quem é acriano, e eu tenho raízes no Acre também, meu pai morou no Acre 9 anos antes da Segunda Guerra. Meu avô paterno veio do Líbano para Rio Branco em 1904, e vocês sabem que o Acre, um dos fundadores vamos dizer, do Acre como território nacional foi o militar Plácido de Castro, gaúcho, né, que se aventurou, chegou, estava lá em Rio Branco, e ele que comandou, vamos dizer, as forças populares, né, que tomaram o Acre da Bolívia. Mas essa é uma outra história, né, uma história, vamos dizer, um capítulo à parte da história da Amazônia. Mas, enfim, essa, vamos dizer, são as ligações com os gaúchos. E os gaúchos estão por toda parte, né? Hoje, Manaus está cheio de gaúchos, né? São grandes viajantes e uma espécie de bandeirantes do extremo sul, né? Eu acho que a minha formação se deve muito, como eu disse há pouco, para um jornalista, se deve muito à escola pública. Eu acho que o Luiz Fernando também deve ter estudado em escola pública, não sei, mas eu estudei numa escola pública em Manaus e foi lá onde eu li os primeiros livros, os livros mais importantes vamos dizer, da minha juventude. E depois fiz um percurso, vamos dizer, quase de imigrante, né? Eu morei em Brasília, em São Paulo, passei um tempo fora do Brasil e voltei para Manaus, enfim, e agora moro em São Paulo. Então, mas pode dizer que, como resumo, é mais ou menos isso, viu, Afonso? A minha formação foi bastante diferente do Milton, porque, em primeiro lugar, eu não sei quando que o Milton começou a pensar em ser escritor, mas eu nunca pensei em ser escritor. Talvez pelo fato de ser filho de um escritor que tinha uma certa notoriedade, né, era conhecido, tenha inconscientemente me inibido, né, achar que não podia ser escritor também, ou não deveria ser escritor. E só comecei a escrever bastante tarde, né, quando comecei a trabalhar em jornal. E até então nunca tinha escrito nada, fora algumas traduções do inglês para o português. Outra diferença é que grande parte da minha formação se deve aos 2 períodos que nós moramos nos Estados Unidos, em 2 épocas importantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, que meu pai foi lecionar literatura brasileira na Universidade da Califórnia, eu, com 6, 7 anos, fui junto. A primeira escola que eu frequentei foi nos Estados Unidos, eu praticamente me alfabetizei em inglês, né? E daí que essa minha ligação, que vem desde então com a cultura americana, né? A influência dos escritores americanos, da música americana, etc. Então, eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor, mas sempre fui um leitor voraz, né? Começando pelos livros em inglês, quando eu comecei a ser alfabetizado, e depois com os escritores mais importantes, né? Quando eu fui, enfim, ficando adolescente e adulto. E as minhas influências aqui no Brasil foram os cronistas, né? Naquela época de ouro da crônica brasileira, o Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Stanislau Ponte Preta, né? Essas foram minhas leituras. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, eu me readaptei ao Brasil, né? Comecei a ler os escritores brasileiros, principalmente os cronistas. E li muito meu pai também. O Milton lembrou meu pai, Érico Veríssimo, que foi uma figura importante também na Editora Globo, no desenvolvimento, no crescimento da Editora Globo. E é uma história fantástica, né? Essa da pequena editora lá no sul do país. Foi a iniciativa de um homem só, que foi o Henrique Bertazzo, que era filho do dono da livraria do Globo, que teve essa ideia de fazer uma editora em Porto Alegre. E meu pai foi uma espécie de assessor do Henrique Bertazzo,
Quer dizer que se deve todo esse movimento que o Milton mencionou aqui, de grandes escritores lançados pela editora Globo e tal, se deve muito à atuação do meu pai também, junto com Henrique Bertazzo. Foram os três, por exemplo, Henrique Bertazzo, meu pai, Maurício Rosenblatt, que era um grande amigo do meu pai, foram eles que começaram a Feira do Livro em Porto Alegre, que hoje já está na número 54, né? 58. 58. Foram eles que começaram a Feira do Livro. Enfim, é isso. E talvez por isso eu tenha publicado razoavelmente pouco, né? Eu publiquei 4 romances e um deles é mais breve, é quase uma novela, mas sempre baseado em coisas muito fundamentadas na minha experiência, né? E neste segundo bloco do Sempre um Papo, o especial Fli Araxá, Luiz Fernando Veríssimo e Milton Ratum falam sobre o processo criativo e relembram os tempos da ditadura. Mas agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo, sobre o como, né? Como você escreve. Eu sei que você escreve à mão até hoje, não é isso? E como é que você constrói, como é que você consegue construir todo o enredo de um romance inteiro à mão? Mas é mais fácil com uma caneta e um papel, porque eu sempre escrevi à mão e não... eu tenho um problema, uma espécie de fotofobia com o computador, com a tela. Mais de meia hora olhando para a tela, eu fico, né, não consigo me concentrar. Mas o fato é que, primeiro, eu demorei muito, também não sabia que ia ser escritor. Na verdade, eu cursei arquitetura, né, eu me formei em arquitetura, mas nos anos 70, em São Paulo, eu ajudei a fundar uma revista de poesia, que, como toda revista naquela época, nos anos 70, não passava de 4 números ou 5 números. Naquela época também escrevia alguns contos e, enfim, eu fui tentando e só escrevi o primeiro romance com 35 anos e depois só foi publicado em 89, quando eu já não era mais um jovem, eu não era mais um jovem de 20 e tantos anos, né? Então, eu acho que o romance ele pede isso, ele pede tempo, né? Então, pede essa reflexão sobre os personagens, sobre vamos dizer, a arquitetura geral. E, nesse sentido, eu não consigo, vamos dizer, sentar e escrever como fazem alguns escritores ou como fizeram. Talvez por isso eu tenha publicado razoavelmente pouco. Publiquei apenas 4 romances. Um deles é mais breve, quase uma novela, mas sempre baseado em coisas muito fundamentadas na minha experiência, na minha vida, nas minhas leituras. Enfim, naquilo que a gente já viveu e tenta transfigurar através da linguagem. Eu comecei a escrever muito tarde, porque eu não tinha nenhuma intenção de ser escritor, né? Mas sempre fui um grande leitor. Mas havia uma certa desconfiança em casa, que como eu lia muito inglês, quase que exclusivamente inglês, por causa da minha experiência americana, né, que eu fosse analfabeto em português. Então, quando eu comecei a trabalhar no jornal, naquela época não precisava ter diploma de jornalista, no dia seguinte, eu comecei a trabalhar um dia no jornal, como copy desk, uma coisa que não existe mais, né? E no dia seguinte o jornal saiu com uma manchete com um erro de ortografia terrível. Eu até me lembro bem qual era a manchete, era Castelo hesita em caçar Lacerda. Era na época da Revolução e tal, né? E saiu Castelo hesita com X. Com X? E em casa acharam que era a culpa minha. Eu já tinha, em primeiro lugar, começado no jornal já fazendo a manchete da primeira página, e, em segundo lugar, responsável por aquele erro terrível, né? Mas não era, eu era inocente, no caso. E então, eu comecei a trabalhar no jornal, e, eventualmente,
o principal cronista do jornal saiu, foi para outro jornal, e eles me convidaram para ficar no lugar dele. Então, passei a ter um espaço assinado no jornal, e aí descobri que sabia fazer aquilo, né? Sabia fazer crônica e tal, sabia fazer. E aí começou a minha carreira, vamos dizer, mas foi meio acidental, não foi nenhuma iniciativa minha, né? Foi uma coisa meio acidental. E toda a minha produção literária, até há pouco tempo, foi de crônicas, né? Contos, crônicas. E aí, eventualmente, me pediram um romance, que eu fizesse um romance, era a MPM Propaganda, que queria dar um livro de brinde para os clientes no fim do ano, então me pediram que eu fizesse um livro original, que não fosse uma coleção de crônicas. E aí eu fiz um livro chamado O Jardim do Diabo. E, a partir daí, todos os romances que eu fiz, todos foram encomendados, a não ser o último, agora que fui eu mesmo que me encomendei, mas todos os outros foram livros que foram ideias da editora, enfim, livros encomendados, né? A minha pergunta ela tem a ver com um período da história que é pouquíssimo lembrado pela população brasileira, que é a ditadura, né? Eu queria saber de vocês o tipo de problema concreto que vocês tiveram em relação à censura, não é? E a limitação na condição de escritores nessa época, né? As perseguições concretas que vocês possam ter tido e tal. Por favor. Bom, eu comecei a ter esse espaço assinado no jornal, como eu falei, em 1969, quer dizer que foi o auge da ditadura, né? O governo Médici. E eu até me lembro bem, a primeira crônica que eu fiz foi sobre a inauguração do estádio do glorioso Esporte Clube Internacional, né? Foi o primeiro assunto que eu tratei. E havia censura à imprensa na época, né? Lá no Sul havia uma autocensura, quer dizer, não havia censores na redação, né? Não era uma censura ostensiva, mas a gente se autocensurava, os jornais se autocensuravam. Então, obviamente, você não podia criticar o governo, não podia criticar militar, certos nomes eram proibidos de ser citados, Brizola, por exemplo, né? Nem pensar. Dom Helder Câmara não podia, por incrível que pareça, não podia mencionar o Dom Helder Câmara. Então, tinha essas restrições, né? Já não podia dizer tudo que queria. Eu comecei a fazer, eventualmente, no espaço, em vez de texto, fazer desenho, né? Eu inventei uma história das cobrinhas, né? E aí a gente podia sugerir algum tipo de crítica, né? Inventar um personagem que era veladamente uma crítica ao governo, uma crítica à situação e à ditadura. Mas com o texto não se podia ir muito adiante, não. A gente sabia quais eram os limites. É claro que o que eu sofri não tem nada a ver com o que outros jornalistas sofreram, né? Que foram, enfim, presos, torturados e asilados, exilados e tal, né? Então, mas tinha essas restrições, que começou a melhorar um pouco lá por 74, por aí, no governo do Geisel, né? Mas, enfim, as restrições eram essas. Milton? Uma vez o militar entrou no jornal, na redação do jornal, para dizer, olha, esse Luiz Carlos Veríssimo está se passando um pouco, né? Aí eu fiquei tranquilo, porque se me prendesse, prenderia o meu primo, Luiz Carlos, quer dizer que não teria problema. Eu acho que foi um período obscuro mesmo. E eu, nessa época, em 68, eu estudava em Brasília, no colégio de aplicação da universidade. A liderança estudantil da UNE surgiu, uma parte dela surgiu em Brasília. O Ernestino Guimarães, por exemplo, que era um estudante brilhante de geologia, que foi assassinado em 73. A universidade, eu presenciei várias invasões, depois do AI-5. O meu colégio foi fechado em 71. Depois, em São Paulo, eu militei no movimento estudantil, mas nunca militei em partido, nunca fui militante partidário, até hoje, né? Não sou militante de partido, mas militei no movimento estudantil e
Bom, e era isso, né? Era uma coisa, você não podia, todos os jornais eram censurados. Eu lembro que o Estadão publicava poemas de Camões e receitas de bolo, por exemplo, na primeira página. Né? Se abria, olhava para o jornal, tinha uma receita enorme de bolo. Né? O que é isso? Que loucura é essa? Então, isso eram códigos, né? Eram maneiras de você protestar contra a censura. Né? Eu trabalhei brevemente como freelancer numa revista, na Isto É, que ainda em 78, ainda havia problemas. Né? Por exemplo, tinha uma foto de um general e ao lado dele um cachorro, né? Um cão enorme. Aí o diretor de redação queria colocar o general, não sei o quê, para à esquerda. Né? E aí não deixaram, claro, porque senão podia ter podia dar problemas. Então, isso... Mas é só para lembrar que, nessa época, foram assassinados vários jornalistas, operários, estudantes. Eu, por exemplo, lembro do Minhoca, um apelido querido do Alexandre, que era um estudante também de geologia da USP, que foi assassinado em março de 73 também. Depois o Herzog, depois Manuel Fiel Filho, depois em vários, durante toda a década de 70. Foi um grupo de formandos lá em Uberlândia que me convidou para ser paraninfo. Eu não pude ir, tal, mas eles quiseram me homenagear assim mesmo. Então, publicaram no catálogo de formandos um texto meu, só que não era meu. Né? Humor e descontração fizeram parte do segundo dia do FLI Araxá e o público aprovou e se divertiu com as histórias de Luiz Fernando Veríssimo e Milton Ratum. Eu achei o encontro de hoje incrível. São dois autores de muito grande porte que eu acho que abriu brilhantemente esse evento. Nossa, eu achei ótimo, super descontraído. Eu adorei conhecer ele pessoalmente, porque eu, né, como adolescente, 17 anos, então, assim, eu vivi toda a minha pré-adolescência lendo os livros, tipo assim, lendo as crônicas dele, fazendo os meus dias ficarem mais legais, tipo assim, crônicas para se ler na escola. Quem não conhece, eu notei que ele não demonstra o seu humor não só nas crônicas, mas também na sua maneira de falar, de responder. Uma pergunta que eu sempre quis te fazer: quais são os problemas que as crônicas já te trouxeram? O problema que muitas provocam é carta desaforada de leitor. Né? Isso acontece muito. No Estadão, por exemplo, o leitor do Estadão vive me esculachando, né? Questões políticas. Né? Mas o próprio Estadão não publica as cartas. Eles me mandam as cartas. E você faz o quê? Publica em algum... Como é? O que você faz com as cartas? Eu jogo fora. Não. Mas, não, como eu falei, né? Mesmo escrevendo na época da ditadura, mesmo numa época mais brava, eu não sofri nenhum problema, fora o fato de não poder escrever tudo o que queria. Né? E não foi nada parecido com o que outros jornalistas sofreram. Né? Mas não houve problemas maiores, não. Há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu te fiz uma pergunta aqui que a internet tinha mudado na sua vida. Aí a resposta foi que nunca mais você tinha errado a palavra Nietzsche, né? E hoje? O Google é, né, uma coisa fantástica. Eu sempre digo que o Google é erudição instantânea. Né? A gente pergunta para o Google e sabe tudo. Né? Eu não sabia como é que se escrevia o nome do Nietzsche, né? Hoje eu não erro mais, hoje eu sei como é. Agora, o computador, a internet mudou a vida da gente, sem dúvida. Né? Hoje eu não sei como é que eu vivia sem o e-mail, por exemplo. Né? E mudou para pior também. Algumas coisas desapareceram com o computador. Por exemplo, não existe mais o original. Né?
Antigamente tinha o original do autor, o autor com as impressões digitais do autor, vamos dizer assim, né? Correções feitas por ele. Hoje isso não existe mais, né? E eu acho que é uma coisa que faz falta, né? A gente ter essa relíquia que é o trabalho do autor diretamente no papel, né? E você, Milton? Principalmente você que tem 3 crianças, né, praticamente. 2 crianças, né? Eu fujo de casa para escrever, né? Saio, enfim. Mas eu acho que hoje é difícil viver mesmo sem e-mail, sem. Agora, como eu falei, eu não consigo escrever diretamente no computador, mas eu acho que o tempo também mudou, né? Quer dizer, o tempo das pessoas, eu acho que até mesmo a dificuldade hoje do romance como gênero o próprio leitor ter tempo para enfrentar um romance sei lá, ler um romance de 300 ou 400 páginas. Então, ler Guerra e Paz hoje é um verdadeiro desafio, né? Eu acho que não são muitos leitores. E, no entanto, quem quer escrever romance tem que ler Guerra e Paz, né? Tem que passar pelo romance do século XIX. Isso eu acho que é fundamental, né, na minha visão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a paciência porque o romance tem uma coisa também do conhecimento, daquilo que o crítico Antônio Cândido diz, ainda para mim, uma forma de conhecimento. Então, para um jovem amazonense, no meu caso, em Manaus, numa cidade isolada dos anos 60, conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul, eu li um romance do Érico Veríssimo para conhecer, vamos dizer, um problema de uns moleques, os meninos de rua de Salvador, né? Eu li o Capitães da Areia e assim por diante. Eu acho que você conhece não só, vamos dizer, o seu país, como também culturas, né, de outros países e outras sociedades. Eu acho que o romance é um pouco isso ainda. Hoje é difícil a gente ver um livro, como dizem, coxudo. Hoje os livros são magros em geral. Mas é uma questão econômica também. Hoje os livros precisam ser mais baratos e o livrão seria mais caro. Primeiro, eu quero saber que hoje todos nós somos potenciais escritores. Todo mundo que gosta de ler, gosta de redigir alguma coisa, mas não tem aquele espaço de chegar e publicar. Gostaria de saber qual que é a recomendação se a gente quiser entrar no mercado editorial, o que a gente pode procurar, além de escrever, além de produzir bem, o que a gente pode fazer para transpor a barreira de publicar na internet, publicar no seu blog, publicar num outro meio, para começar a publicar em livro mesmo, publicar em material impresso. E a segunda, eu queria saber se vocês sofrem assédio intelectual na internet, se alguém já publicou frase de vocês que não era, do tipo assim, o filósofo, e pronto, vai lá e coloca uma frase que não é sua, mas escreve lá Luiz Fernando Veríssimo, ou escrevam uma crônica qualquer e coloquem lá no meio, como se você fosse o autor. Essa questão de publicar, de certa maneira, ficou mais fácil com o computador, com a internet, a pessoa ser publicada, porque o autor pode ser seu próprio editor, ele pode fazer o livro em casa, né? Com todos os recursos que tem a internet e o computador, ele pode praticamente fazer o seu livro em casa, ser o seu próprio editor. É claro que aí tem o problema da distribuição e tudo mais, mas ele pode distribuir pela internet. Nunca chegar a imprimir um livro, mas, ao mesmo tempo, publicar um livro, né, eletronicamente, né. Então, é um paradoxo. Continua sendo difícil de um autor novo publicar, porque as editoras querem autores conhecidos, e o autor só pode ficar conhecido se for publicado, né. É um círculo vicioso, né. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ficou fácil de publicar um livro, né? A pessoa pode publicar seu próprio livro e enfim, distribuir para os amigos, ou o que seja. Essa outra pergunta sobre a internet da gente, né? Isso não chega a ser um problema, porque é uma coisa assim inevitável, não tem o que fazer, mas há vários textos circulando na internet de vários autores que não são desses autores, né? No meu caso, por exemplo, existem vários, né?
Aquele de Uberlândia, por exemplo? Foi um grupo de formandos lá em Uberlândia que me convidou para ser paraninfo. Eu não pude ir e tal, mas eles quiseram me homenagear assim mesmo. Então, publicaram no catálogo de formandos um texto meu, só que não era meu, né? E esse texto, que se chamava Quase, teve uma circulação bastante grande. Eu ouvi vários elogios. E aceitei, agradeci e aceitei os elogios, né? Porque é um texto bastante bom, bastante bem escrito. E ele chegou a ter uma circulação internacional. Uma vez no Salão de Paris, uma senhora veio falar comigo, disse que tinha publicado um livro em francês, com traduções de autores brasileiros, o Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e tal, e tinha incluído um texto meu, né? E adivinha qual era o texto, né? Era o Quase, presque em francês. Né? Eu tinha que conhecer o autor desse texto um dia, né, Luiz Fernando? Hein? Você tinha que conhecer o autor desse texto um dia, né? Eu conhecia uma moça, uma menina lá em Florianópolis. Pelo menos ela disse que era ela a autora. Gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que se dá essa invenção dos nomes dos personagens, como foi citado aqui do Boca, o marido do Dr. Pompeu. Eu acho os nomes assim tão simples, mas ao mesmo tempo tão representativos, tão autênticos. Eu gostaria de saber como é que eles surgem, esses nomes. E uma outra pergunta para o Luiz Fernando Veríssimo é se é folclore, se é verdade. Bem escrever horóscopo? Curioso, não sei se o Milton tem o mesmo problema, mas é curioso, é difícil encontrar um nome para os personagens, né? Tem os óbvios, né? Se chama João, Maria e tal, mas se você quiser ser diferente ou quiser ser mais verossímil, a gente custa a chegar a um nome, né? E quanto a essa história do horóscopo, é verdade. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, comecei como copydesk, e naquela época, a Zero Hora, que hoje é um dos maiores jornais do Brasil, lá de Porto Alegre, era um jornal que tinha uma existência precária, né? A gente nunca sabia se ia receber ou quando ia receber, e a gente tinha carreiras vertiginosas lá dentro. Eu comecei como copydesk, passei editor de frescura, como a gente chamava a parte cultural, né? E fui editor nacional, editor internacional, depois voltei a ser copydesk, eu acho. E uma das muitas coisas que eu fazia no jornal era o horóscopo. Então, só que eu, ingenuamente, achava que cada pessoa lia o seu próprio signo, né, e não lia o resto, né? Mas todas as pessoas leem todo o horóscopo todos os dias, né? E eu tinha começado a mudar a previsão de um signo, mudava para o outro, fazia achando que ninguém ia notar, mas notado, e eu fui despedido como minha carreira de astro... De quê mesmo? Astrólogo, durou pouco, foi curta. Mas é porque a gente fazia de tudo no jornal naquela época, né? Mas esse negócio de pôr nome em personagem é difícil, né, Milton? É difícil, acho que tem que pensar, por exemplo, os personagens do Érico Veríssimo e os nomes. Aliás, eu agora me lembrei que eu fiz um personagem que chama Milton Atum. Você fez? Fez, está no romance O Opositor. Tem um personagem em Manaus, o romance é uma trama policial ambientada em Manaus, e tem um personagem chamado Atum, que tem uma cara de jambo com bigode. Assim, e lembro que minha mãe disse, mas não é você, é ou não é você? Aí disse, liga lá para o Rio Grande do Sul, pergunta para o Érico Veríssimo, para o Luiz Fernando. Mas o personagem é um problema. O nome do personagem bom, basta pensar, por exemplo, num nome famoso que é o de Adorim, né, do Grande Sertão Veredas. O de Adorim e Riobaldo são dois nomes importantes da literatura brasileira. Então, acho que os nomes não são jogados, não são, vamos dizer, não são construções assim do acaso, né? Eles aparecem através de
vamos dizer, de um pensamento sobre o personagem, da concepção do personagem. Isso aconteceu com todos os nomes de personagens. Comecei a escrever meio acidentalmente, né? Eu tinha feito algumas traduções do inglês para o português, mas nunca tinha escrito nada além disso. Só quando eu passei a ter um espaço no jornal que eu comecei a escrever crônicas e descobri que sabia fazer aquilo, né? Neste último bloco do Sempre um Papo, especial Fli Araxá, com Luiz Fernando Veríssimo e Milton Ratum, o público continua se encantando com as histórias dessa dupla. Eu achei muito interessante, um bom incentivo à cultura e à literatura para a gente aqui, principalmente em Araxá. É uma grande honra receber grandes nomes da literatura brasileira. Adorei, porque Luiz Fernando Veríssimo é tudo de bom, não é? E adoro o humor dele, adoro a simplicidade dele, a riqueza dele. O Milton Ratum também, eu acho assim, dos escritores atuais, ele me lembra, o jeito dele escrever me lembra muito assim, Machado de Assis. E agora eles falam sobre as lembranças de Érico Veríssimo, Euclides da Cunha e o prazer da escrita. Queria que você me dissesse para nós, contasse um pouquinho da sua relação com seu pai, como é que era o processo de criação dele, se você lembra de alguma história assim relacionada, pitoresca, com a criação Certo. do Tempo e o Vento. Eu acompanhei o começo, quando ele começou a escrever O Tempo e o Vento. Ele trabalhava em casa, ele trabalhava durante o dia na Editora Globo e depois escrevia os romances em casa, né? E eu me lembro dele trabalhando na sala de jantar da nossa casa, batendo máquina. Ele batia a máquina com os 10 dedos, muito rapidamente, e ele deixava espaço entre as linhas para corrigir, depois ele mesmo copiava o que tinha corrigido, as correções. E eu acompanhei o início do processo de criação do Tempo e o Vento, em 1947, quando ele começou a escrever. Eu tinha 11 anos. E O Continente é um livro que eu também releio constantemente, né, porque eu acho que é o grande livro dele. É o primeiro volume do Tempo e o Vento. São 3 volumes, é a história romanceada do Rio Grande do Sul, em 3 volumes, e o primeiro volume se chamou Continente. Depois tem o Retrato, depois tem o Arquipélago, né? E, bom, ele publicou o Continente, depois o Retrato, mas demorou um pouco para publicar o último volume, que seria o Arquipélago, né? Porque nesse volume tinha uma cena que era a cena da reconciliação do personagem Floriano, que obviamente representa o autor ali, né? Não é exatamente uma autobiografia, autobiográfico, mas representa as ideias do autor e as experiências do autor, né? E há uma cena em que ele se reconcilia com o próprio pai, né? Com Rodrigo Cambaraca, né? E o meu pai teve problemas com o pai dele, né? Que saiu de casa e tal, ele nunca mais viu, até o pai dele morrer, ele nunca mais encontrou, e sempre teve aquela imagem do pai saindo de casa, abandonando a mãe e tal, né? Então, foi tão difícil para ele escrever essa cena e esse volume que demorou, acho que uns 10 anos entre a publicação do Retrato, que foi o segundo volume, e a publicação do Arquipélago, que foi o último volume. E foi tão difícil que ele chegou a ter um infarto, né? Que atrasou ainda mais a feitura do Arquipélago. Senhor Milton, uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer tem relação com o trabalho que o senhor desenvolveu com Daniel Pisa, já falecido há cerca de 10, 11 meses, né? Sobre aquela viagem de retrospectiva de Euclides da Cunha. Se o senhor pudesse traçar um pouquinho desse trabalho e da relação que teve com Daniel Pisa, me agradaria muito. Na verdade, eu não participei da expedição do
jornalista do Estado de São Paulo para as cabeceiras do Purus, na comemoração acho que foi do centenário, né, da morte do Euclides da Cunha. O que eu fiz foi o prefácio do livro de Daniel, né, porque ele sabia que eu conhecia um pouco o Acre, né, fui várias vezes para lá e conheço a obra do Euclides da Cunha e a obra dele na Amazônia, sobre a Amazônia, né. Então, o Euclides, quando ele viajou para a Amazônia, ele ia passar só 2 meses, ele ficou 1 ano. Então, a experiência brasileira dele na Amazônia foi muito mais profunda do que a experiência na Bahia, quando depois ele escreveu Os Sertões, né? Ele passou poucas semanas em Canudos, né? Na Amazônia ele ficou 1 ano. E, de fato, aquilo foi importante não só para a obra dele, como para a reflexão dele sobre o Brasil. Eu acho que o Euclides voltou da Amazônia muito menos ingênuo, porque o Machado de Assis não era nada ingênuo, ao contrário, né? Mas o Euclides acreditava no progresso. Ele era um positivista, ele tinha essa ideia de que o progresso, a civilização, ele opunha a civilização, entre aspas, à barbárie, ao deserto, que ele chamava Amazônia, né? E era um erro, né? Ele errou muito, Euclides, né? Ele era um pouco míope do ponto de vista da crítica social. Mas a experiência dele na Amazônia foi importantíssima. Ele foi o primeiro jornalista e escritor brasileiro a perceber a exploração dos seringueiros na Amazônia. Então, a frase célebre dele, justamente célebre, aliás, diz: o seringueiro é um homem que trabalha para escravizar-se. E isso me marcou muito quando eu li pela primeira vez, porque lá em Manaus, o Euclides da Cunha, os ensaios amazônicos são obrigatórios nas escolas da Amazônia, de modo geral, né? E foi só isso. Eu ia fazer uma tese sobre Euclides da Cunha, mas aí eu abandonei a tese, abandonei a universidade, abandonei Manaus e tudo mais para escrever o Dois Irmãos. E minha tese sobre Euclides ficou para sempre inacabada. É verdade que o Érico Veríssimo tinha um desejo, uma pretensão de não ser identificado pelo leitor, quer dizer, do leitor ler o seu texto e não saber que era de Porto Alegre, morava no Bonfim, que era pai de Luiz Fernando Veríssimo, que atuava na Editora Globo, enfim, quer dizer, o escritor não tem um desejo de não ser identificado pelo leitor, em algumas horas do seu trabalho, pelo menos? Eu sei que meu pai tinha uma certa inveja do anonimato do escritor, que ele gostava muito e que teve um certo destaque durante uma certa época, que era o que chamava B. Traven, um americano, B. Traven. O livro mais conhecido dele é o Tesouro de Serra Madre. Inclusive, fizeram um filme também muito famoso. E esse B. Traven, ninguém sabia quem era. Eu acho que ele viveu e morreu sem nunca ser identificado quem era exatamente, onde é que tinha nascido, onde é que morava, onde é que vivia. E o pai, como às vezes se impacientava com ele era muito assediado, né, para dar entrevistas e tudo, ele dizia que invejava o B. Traven, né? Ser uma pessoa completamente anônima. Agora, e curioso é que quando ele começou a escrever, ele fazia na Editora Globo, né, que publicava um livro, uma revista chamada Novela, não sei se o Milton se lembra disso, né? Ele praticamente fazia a revista sozinho, ele usava muito pseudônimos, né? Então tinham vários contos de autores diferentes e todos eram o meu pai, né, que fazia. Então foi um tipo de anonimato, né, que ele conseguiu curtir durante algum tempo. Eu queria saber de vocês, dos dois, se ambos têm algum autor que inspira e qual é a obra preferida de própria autoria de vocês? Bom, eu acho que eu posso dizer que influências mesmo que eu tive foram das minhas leituras em inglês, dos americanos e tal,
e dos cronistas brasileiros, né? O Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, talvez mais do que os outros, e Fernando Sabino, escrevendo crônica, né? Stanislau Ponte Preta. Eu acho que foi por aí. E a segunda pergunta, qual é? É o livro de sua preferência, de sua autoria. Eu acho que um romance chamado Clube dos Anjos, dos meus romances, foi mais bem acabado, eu acho. Bom, acho que os livros... Eu gosto de todos os livros que eu publiquei. É um pouco... Acho que é uma pergunta um pouco embaraçosa, porque é como escolher um filho, e eu não gostaria de escolher um filho. Mas eu gosto... É que eu publiquei tão pouco também que dá para gostar de todos. E os livros? Os livros, eu acho que... Os livros que eu li... Todo livro que você lê, eu acho que é um livro e do qual você gosta, é um livro importante para quem escreve. Mas acho que, ao contrário do Luiz Fernando, eu li muita coisa da literatura francesa na minha juventude. Talvez por influência da minha avó, da que falava francês, dos livros em francês que eu li depois, do tempo que eu passei na França. Eu li muito romance francês do século XIX, que foi importante para a minha formação também de escritor. Mas não saberia dizer qual o livro. Por exemplo, eu acho Educação Sentimental, do Flaubert, um romance extraordinário. Um dos grandes romances do século do Ocidente. O que move vocês a escrever no auge da carreira? Porque vocês são tão conhecidos. O que lhes move hoje em dia? Como eu falei antes, eu, na verdade, nunca tive intenção de ser escritor, né? Eu não tinha essa vontade, essa ambição. E comecei a escrever meio acidentalmente, né? Eu tinha feito algumas traduções do inglês para o português, mas nunca tinha escrito nada além disso. Só quando eu passei a ter o espaço no jornal que eu comecei a escrever crônicas e descobri que sabia fazer aquilo, né? O que mudou é que isso se transformou no meu modo de vida, no meu meio de ganhar vida, né? É o que paga o uísque das crianças, né? E a gente desenvolve, eu acho que uma fórmula, né, para escrever com certa facilidade e tal, ou às vezes não com tanta facilidade, mas se transformou numa rotina, é meu ganha-pão, né? Também você escreve, se você não gostar de escrever, você não escreve, também tem isso, né? Eu acho que o fato de você ser movido pelo desejo de escrever é fundamental. Claro que há um esforço mental, um esforço físico também, mas eu comecei a publicar mais quando meus filhos nasceram. Aí eu acho que foi uma questão de necessidade também, e você também é movido por um outro tipo de energia e de uísque, como... Não é só o uísque, a escola, né, o plano de saúde, essa loucura do Brasil, que você paga imposto e tem que pagar a escola, tem que pagar plano de saúde. Quer dizer, é um país que está longe ainda de ser um país democrático, né? Muito longe. Mas eu acho que tem a coisa do desejo de escrever. Você não é um artista, você não vai não vai desenhar e escrever se você não gostar, se você não se apaixonar por isso. Eu queria saber do Luiz Fernando Veríssimo, qual dica você daria para um iniciante? Olha, a única maneira de aprender a escrever é ler. Tem que ler bem para escrever bem, né? Eu acho até um pouco leviano quando eu vejo alguns escritores que querem ser provocadores e eu não leio nada, eu escrevo. Isso é mentira, né? Ninguém escreve do nada, ninguém escreve por inspiração, porque o Espírito Santo sopra, porque você é rodeado de musas, né, inspiradoras. Às vezes as musas faltam, vão embora, desaparecem. Às vezes o Espírito Santo não sopra, né? Ninguém sopra, né? Então, escrever é um trabalho difícil, é preciso saber ler para escrever.